Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nosso assunto de hoje, aceitação, renúncia da herança. Aceitação e renúncia da herança. Bom, artigo que baseia o nosso assunto, artigo 1804 do Código Civil. Turma, torna-se definitiva a aceitação da herança desde a sua abertura. A abertura da sucessão, quando é que se dá mesmo? A abertura da sucessão se dá no momento da morte. Lembra-se lá? Princípio da Saizine? Legal. O princípio da Saizine vai estabelecer que a abertura da sucessão se dá no momento da morte e a transmissão do patrimônio ou da herança se dá a partir da sua abertura. Tudo bem? Legal. E a aceitação torna-se definitiva desde a abertura. Lembrem-se que o critério aqui não é que haja a posse de maneira imediata, tá bom? Não será transmitida a herança quando o herdeiro renunciar. Então veja, a regra geral é o caráter da presunção, certo? Abriu a sucessão, transfere definitivamente a herança para o herdeiro. E não será transmitido ao herdeiro quando esse herdeiro pratica a renúncia. Tá? Bom, e a renúncia é ato unilateral de manifestação de vontade. Assim como a aceitação, né? A aceitação é ato unilateral irretratável, na verdade. A aceitação é ato unilateral irretratável e se apresenta como uma manifestação de vontade. Uma manifestação de vontade. Bom, se não há manifestação de vontade contrária à aceitação, presume-se então que o herdeiro aceitou a herança. Agora observe um detalhe também interessante que norteia esse nosso assunto de aceitação e renúncia da herança. Aceitar a herança para ceder gratuitamente aos demais herdeiros não é aceitação, é renúncia indireta. Aceitar para ceder gratuitamente aos demais herdeiros. Tenho 2 irmãos, não preciso da herança que o meu pai me deixou e vou deixar para os meus irmãos. Então veja, aceitar para ceder aos demais não é aceitação, é renúncia indireta. A renúncia em favor de outrem. Tudo bem? Gente, quais são as formas de receber a herança? As formas de receber a herança são expressa, tácita ou presumida. As formas de receber a herança são expressa, tácita e presumida. Veja, expressa de maneira escrita ou verbal, né? Tácita é quando a pessoa se comporta como tal, se comporta como quem aceitou a herança, como quem não renunciou. Um detalhe aqui que cabe ressaltar: o fato de praticar atos oficiosos do momento fúnebre do autor da herança não quer dizer necessariamente que houve a aceitação da herança. Então, por exemplo, ajudar nos procedimentos de sepultamento, de velório, isso necessariamente não quer dizer aceitação da herança. Então, formas de receber a herança expressa, tácita e
presumida, né? A presumida aí é a chamada ausência da manifestação de vontade contrária à aceitação, certo? Então não se manifestou contrariamente, presume-se então que aceitou. Tudo bem? Mas vamos pensar agora então na renúncia propriamente dita. Renúncia é manifestação acerca da não aceitação de herança, tá bom? Então lembre-se disso, ó. O que é a renúncia? A renúncia é a manifestação, e o que eu estou falando de manifestação aqui é a manifestação de vontade, tá bom? Manifestação de vontade. Renúncia é a manifestação de vontade acerca da não aceitação da herança. Tudo bem? Gente, ó, formas de renúncia que nós temos. Quais são as formas de renúncia que são estabelecidas por instrumento público ou por termo judicial? Ó, duas as formas de materialização da renúncia, por meio de instrumento público e por meio de termo judicial. Vejam, instrumento público, nós estamos falando aqui da chamada escritura pública, é ato solene, deve ser praticada no cartório de notas, lavra-se a escritura, onde o herdeiro ali abre mão, renuncia, abdica dos seus direitos sucessórios por meio da escritura pública, que posteriormente será levado para os autos em que tramitam lá o procedimento do inventário, tá bom? Então, primeiro, o herdeiro pode ir diretamente no cartório de notas e faz uma escritura pública, onde ali ele expressa, manifesta a sua vontade de não aceitação da herança, tá bom? E o outro é o termo judicial. No procedimento de inventário, a parte vai apor nos próprios autos, num termo específico, a sua renúncia à sua quota-parte, ao seu direito de herança. Lembrando que a renúncia também pode ser abdicativa, pode ser translativa ou também por meio de cessão. Abdicativa, ele abre mão e não está transferindo para ninguém. Translativa, ele está transmitindo, está transferindo para outrem, né? Para outra pessoa, aquela que nós dissemos anteriormente da chamada renúncia indireta, né? Aquela aceitação para ceder gratuitamente aos demais herdeiros, tá? Então seria aí uma espécie de renúncia translativa. E também a chamada cessão de direitos. A cessão de direitos, que é uma maneira também de renúncia do direito, de transmissão desses direitos hereditários, tá bom? Observe que a cessão de direitos pode ser a título gratuito ou a título oneroso. Veja, ó, cessão de direitos, turma. Pensou em cessão de direitos, nós estamos falando em escritura pública de fração ideal daquele monte-mor, daqueles bens que foram bens, direitos e obrigações que foram deixados aí pelo herdeiro, pelo autor da herança ao herdeiro, tá bom? Que mais nós podemos tratar a respeito da aceitação e renúncia? Renúncia de herdeiro legítimo, a cota-parte é distribuída aos demais herdeiros, tá bom? Então, dentro desse nosso contexto, desse assunto nosso, lembre-se disso, ó, o herdeiro legítimo renunciou àquela cota-parte que ele está abdicando,
e ela vai ser distribuída de maneira igualitária aos demais herdeiros. E o herdeiro testamentário que renuncia o seu direito como beneficiário vai ser para aqueles herdeiros legítimos. Lembre-se lá da diferença entre legítima, né, sucessão legítima e sucessão testamentária, que nós falamos nas primeiras aulas. Então, o herdeiro testamentário, quando ele renuncia, o direito dele vai para os herdeiros legítimos, exceto se houver alguma disposição diferente decorrente de ato de disposição de última vontade lá do testamento. Então imagine que o autor da herança deixou em testamento determinado legado, determinado bem, legado é bem específico, para certa pessoa, e se esta pessoa não aceitar, que será destinado a uma outra pessoa. Então veja, nessa situação, se o primeiro renuncia, este bem não vai fazer parte da legítima. Esse bem vai ser transmitido para o segundo, que foi indicado pelo testador, tá bom? Algumas perguntinhas que eu acabei elaborando aqui, penso que são interessantes para a gente pensar a respeito deste assunto. Vamos lá? A primeira pergunta: o herdeiro pode renunciar prejudicando seus credores? Imagina que o herdeiro é como eu, devedor, bastante devedor, e ele resolve, para fraudar os seus credores, não aceitar a herança que ele está recebendo. Ele pode? A resposta é quase que clara aí, não é? Então a resposta é que não, que o herdeiro não pode renunciar prejudicando, e essa condição de renúncia aí vai, obviamente, favorecer aos credores deste herdeiro renunciante, que podem se habilitar nos autos do procedimento de inventário para fazer parte do procedimento, adquirindo então aquela cota parte cujo herdeiro estava ali renunciando. Uma outra pergunta: herdeiros do herdeiro que falece antes de aceitar a herança poderão aceitá-lo? Imagina que os netos do decujus, os netos do falecido, podem aceitar a herança que seu pai estava recebendo do avô, se o pai deles não ainda deixou evidenciada a aceitação? Eles poderão aceitar? Bom, a resposta é de que, se estes netos aceitaram a herança que o pai deixou, então poderão manifestar-se ou simplesmente aceitar a herança que o avô deixou, tá bom? Olha só, um outro assunto que é interessante também, como pergunta formulei aqui para vocês: menor de idade ou incapaz pode renunciar à herança? Veja, o menor ou incapaz pode renunciar à herança? Eles têm, pelo Código Civil, direitos e condição plena de serem considerados como herdeiros, né? Ou seja, a condição de aceitação está evidenciado para o menor. Mas esse menor pode efetivar a renúncia? A resposta é não. Ele não pode fazer uma escritura pública, nem que seja por meio dos seus pais ou responsáveis, fazendo a renúncia de direitos de herdeiro.
Por que não? Porque é um caráter, uma condição de indisponibilidade do seu patrimônio enquanto condição de menor, certo, turma? Exceto se houver aí a condição de autorização judicial, beleza? Turma, é possível uma renúncia parcial? Vou renunciar só parte da minha quota parte. Isso é possível? A resposta é não. Se nós estivermos falando de renúncia, a renúncia é condição de renúncia total. Não existe renúncia parcial. Ah, Renato, mas e se o herdeiro tiver mais de um quinhão? Aí ele pode renunciar a um quinhão e manter os demais quinhões que eventualmente ele possua. Então imagine que esse herdeiro que nós estamos falando é um herdeiro que foi beneficiado tanto na legítima como na testamentária. Tem 2 quinhões aí, certo? Ele pode renunciar à testamentária ou à legítima? Pode. Pode renunciar às duas? Pode renunciar às duas também. Somente nesse caso, então, a renúncia pode ser parcial. Legal. E a outorga uxória, que é aquela anuência do cônjuge quando da venda de bem imóvel, ela é obrigatória na renúncia? Então, veja, quando nós estamos falando de herança, nós estamos falando de bem imóvel, não é isso? Falamos da universalidade de coisas, ou seja, a herança é bem imóvel. Se é bem imóvel, é escritura pública que nós estamos falando. Se é bem imóvel, outorga uxória. A doutrina vai divergir nessa condição, certo? Nessa situação, veja, de 2 frontes aí. Primeira, dizendo que não é necessário, por quê? Porque quando se fala de renúncia com a condição de efeito ex tunc. Ex tunc é porque ele não recebeu, não fez parte do patrimônio desse herdeiro. Se não fez parte do patrimônio desse herdeiro, logo não há que se falar em outorga uxória. Esta é uma parte da doutrina. Outra parte vai divergir, dizendo que é necessária porque se trata de bem imóvel, e bem imóvel pela legislação civil a obrigatoriedade aí da anuência do cônjuge. Tudo bem, turma? Só algumas observações para nós encerrarmos, então. Primeira observação, você falou de cessão de direitos, vocês vão dar uma lida com mais calma lá na apostila. Mas a cessão de direitos é negócio jurídico, então deve ser observado o artigo 104 do Código Civil, tá bom? Agente capaz, objeto lícito, forma prescrita em lei. Falou de cessão de direitos, devo observar aí os requisitos de validade dos negócios jurídicos. Se eu estiver tratando de um inventário extrajudicial, a cessão pode ser na mesma escritura pública do inventário, tá bom? Observe um outro detalhe, se eu estiver tratando de cessão de direitos, a cessão de direitos pode ser parcial. Então veja, eu estou transmitindo herança não por renúncia, mas transmitindo por cessão. Neste caso, a cessão pode ser parcial. A renúncia só pode ser total, exceto naquele caso em que nós trabalhamos aqui, quando o herdeiro tem mais de um quinhão. Tudo bem? Lembrando que na cessão de direitos deve ser observado também o chamado direito de preferência, porque os herdeiros estão ali dentro de uma égide de relação condominial, certo? E na relação condominial, havendo aí a pretensão de transmissão por cessão, deve ser dado o direito de preferência. Legal, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.